Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você, e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Não se esqueça de que a cada vez que ouvir a palavra, receba comentar imediatamente, eu recebo, para que assim você consiga ter a real posse da sua bênção. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Meu irmão, minha irmã, escute bem o que eu vou te dizer agora. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe exatamente pelo que você está passando. Ele vê as lutas que você enfrenta no silêncio, os medos que você esconde por trás do sorriso, as preocupações que te tiram o sono. Às vezes, parece que estamos sozinhos, lutando contra um mar de dificuldades, sem ninguém para nos ajudar. Parece que as orações não são ouvidas, que a resposta nunca vem, que tudo está parado. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar de algo poderoso. Deus nunca nem sequer pensou em te deixar. Mesmo quando você não sente, Ele está ali. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Você não foi esquecido. Não importa o que o inimigo tentou soprar no seu coração, não importa quantas vezes tentaram te fazer acreditar que você estava abandonado, a verdade é que Deus está ao seu lado agora, e Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque é tempo de você se levantar. Agora imagine sentir a presença do Espírito Santo de maneira tão intensa que todo o peso das suas preocupações desaparece. Imagine ser envolvido por um amor tão grande, uma paz tão profunda, que todos os seus medos são dissipados. Isso é real, isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas para experimentar isso, você precisa abrir o coração. Quantas vezes você tentou carregar tudo sozinho? Quantas vezes você achou que precisava resolver tudo com as suas próprias forças? Meu irmão, minha irmã, Deus nunca te chamou para lutar sozinho. Ele te chamou para confiar, para descansar nele, para entregar cada fardo em suas mãos. Você já fez isso? Ou será que ainda está segurando o peso das suas dores, das suas dúvidas, das suas incertezas? Eu sei que a vida pode ser dura. Eu sei que tem dias em que parece que nada faz sentido, que tudo está contra você, que as promessas parecem distantes. Mas escute o que eu vou te dizer agora. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser do jeito que você imaginou, pode não ser no tempo que você gostaria, mas Ele nunca falha. Se Ele disse, vai acontecer, receba a graça do agir de Deus em tua vida. Deus quer te ver próspero e abundante. Desde o início, quando Deus formou o homem e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele os colocou em um lugar de abundância. Um lugar onde tudo o que eles precisavam já estava ali. Eles não precisavam mendigar, não precisavam se preocupar com o que iriam comer ou vestir. A provisão já estava garantida. Isso significa que o plano de Deus para a sua vida nunca foi a escassez. O plano de Deus para você é plenitude, prosperidade, vida abundante.
Mas então, por que tanta gente sofre? Por que vemos tantas dificuldades? Porque o inimigo distorceu a mentalidade das pessoas. Ele quer que você acredite que é errado desejar crescer, que é errado sonhar grande, que você precisa se conformar com pouco. Mas essa não é a verdade de Deus. Deus não tem prazer na sua luta, na sua falta, na sua dor. Ele quer te ver prosperando. Ele quer te ver avançando, conquistando, tendo o suficiente para viver bem e ainda ser uma bênção para outras pessoas. Amém? Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso significa que você não precisa ser perfeito, não precisa saber tudo, não precisa ter todas as respostas. Deus não está procurando pessoas prontas, cheias de títulos, que nunca erram ou que já sabem exatamente o que fazer. Ele está procurando pessoas dispostas, pessoas que dizem: Senhor, eu não sei como, mas eu estou aqui, me usa. Olha para a Bíblia. Deus sempre escolheu aqueles que, aos olhos do mundo, pareciam ser os mais improváveis. Moisés era gago e teve medo de falar com Faraó, mas Deus o escolheu para libertar um povo inteiro. Gideão se via como o menor da sua família, o mais fraco, o menos capacitado, mas Deus o chamou de valente e fez dele um grande guerreiro. Davi era só um pastor de ovelhas, ignorado pela própria família, mas Deus o ungiu como rei. Pedro era pescador, um homem simples, impulsivo, cheio de falhas, mas Jesus o chamou para ser um dos maiores apóstolos. Sabe o que isso significa? Que não importa como você se vê, o que importa é como Deus te vê. Talvez você se sinta pequeno, talvez você ache que não tem talento, que não tem preparo, que não sabe falar direito, que não tem condições. Mas eu quero te dizer que se Deus te chamou, Ele mesmo vai te capacitar. Ele vai colocar as palavras certas na sua boca, vai abrir os caminhos, vai te dar sabedoria, vai te ensinar a andar segundo a vontade dEle. Deus não precisa que você seja forte, Ele só precisa que você confie, porque quando você confia, Ele te faz forte. Quando você se entrega, Ele te molda. Quando você caminha pela fé, Ele te capacita a fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer. O segredo não está no seu esforço, mas na sua entrega. Receba a graça que vem pela sua entrega. Agora presta atenção nisso. O maior inimigo da sua chamada, do seu propósito, dos seus sonhos, não é a falta de dinheiro, não são as dificuldades, não são as pessoas que duvidam de você. O maior inimigo é o medo. O medo já paralisou muita gente. O medo já fez pessoas desistirem antes mesmo de tentarem. O medo já destruiu sonhos que poderiam ter sido grandes conquistas. E sabe o pior? O medo nem sempre vem de forma escancarada. Às vezes ele vem disfarçado de dúvida, de insegurança, de pensamentos como: e se eu falhar? Swing. E se não der certo? Component placement. E se eu não for capaz? Mas deixa eu te dizer uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido antes. O medo não vem de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma ferramenta do inimigo para te impedir de avançar, para te manter preso, para fazer você achar que nunca vai conseguir. O medo faz você se esconder, faz você adiar, faz você dar desculpas. O medo coloca limites onde Deus já te deu liberdade. O medo te convence de que você não tem valor, de que ninguém vai te apoiar, de que o fracasso é certo. Mas sabe o que Deus diz sobre isso? Eu sou contigo. E se Ele é contigo, quem poderá te deter?
Você já reparou que sempre que Deus chamava alguém na Bíblia, ele começava dizendo: não temas. Deus falou isso para Abraão, para Moisés, para Josué, para Maria, para os discípulos, porque ele sabia que a primeira coisa que tenta nos impedir de viver o propósito é o medo. Mas o medo só tem força quando você acredita nele. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas você já deixou de fazer por medo? Quantos passos você já deixou de dar porque achou que não ia conseguir? Quantas oportunidades você perdeu porque pensou que não era bom o suficiente? Quantas bênçãos Deus queria te entregar, mas você recuou porque estava inseguro? Está na hora de romper com isso. Se Deus te chamou, vá. Se Ele te deu um sonho, lute. Se Ele colocou algo no seu coração, confie. Pare de ouvir a voz do medo e comece a ouvir a voz de Deus, porque o medo sempre vai dizer que você não pode, mas Deus sempre vai dizer: eu te fortaleço. O medo diz que você não é capaz, mas Deus diz: eu te escolhi. O medo diz que você vai falhar, mas Deus diz: eu já te dei a vitória. Receba a vitória que vem do nosso Pai do céu. A partir de hoje, não deixe que o medo te pare. Não deixe que ele te impeça de viver aquilo que Deus já preparou para você. Porque quem anda com Deus não anda em trevas. Quem confia no Senhor não fica perdido. Quem caminha pela fé vê milagres acontecendo. Se Deus está mandando você avançar, não recue. Se Ele está te chamando, não se esconda. Se Ele está te capacitando, não duvide. Porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele mesmo vai completar. E eu declaro sobre você: a partir de hoje, o medo não vai mais te governar. Você vai andar em coragem, em ousadia, em fé. Você vai ver portas se abrindo, caminhos sendo feitos, oportunidades chegando. Porque Deus já está agindo ao seu favor. Agora me responda, você recebe essa palavra? Você toma posse dessa verdade? Então declare com sua boca: eu não tenho medo, eu confio no Senhor. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Agora, feche seus olhos por um instante e respire fundo. Imagine Deus segurando suas mãos. Imagine Ele olhando nos seus olhos e dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu sempre estive. Eu nunca te deixei e nunca vou te deixar. Confie em mim, caminhe comigo. Eu estou preparando algo maior do que você imagina. Meu irmão, minha irmã, é tempo de mudança. É tempo de sair do vale da dúvida e entrar na terra da promessa. É tempo de levantar a cabeça e caminhar com autoridade, sabendo que você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Ele te guia, te fortalece, te ensina, te levanta todas as vezes que você cai. Receba essa graça. Em sua saúde, Deus está agindo de maneira milagrosa. Eu não sei qual dor você tem carregado, qual diagnóstico te fizeram, quais noites sem sono você enfrentou se perguntando quando essa luta ia acabar. Mas o que eu sei e posso te garantir é que o Deus que cura, que restaura, que traz vida ao que parecia morto, já está operando em você. Talvez você tenha ouvido palavras negativas. Talvez os médicos tenham dito que não há mais solução. Talvez você tenha passado tanto tempo nessa batalha que já começou a perder a esperança. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. O impossível é a minha especialidade. Ele é o Deus dos milagres. O mesmo Deus que fez o cego enxergar, que curou os leprosos, que fez o paralítico andar, está tocando na sua vida agora. Mas eu preciso te perguntar, você crê? Porque a cura de Deus não é apenas física. Ele cura a alma, Ele restaura o espírito. Ele tira toda a dor que ninguém vê, todo o peso que você carrega em silêncio. Ele quer te levantar por completo. Talvez a sua maior dor não esteja no corpo, mas no coração. Talvez você tenha sido machucado, traído, abandonado. Talvez as feridas emocionais estejam te impedindo de viver com alegria, de confiar de novo, de sonhar de novo. Mas escute, Deus também cura o que está dentro. Ele está tocando agora em cada área da sua vida. Ele está limpando suas feridas, está restaurando sua força, está renovando a sua mente. E eu quero que você imagine agora. Imagine sentir um calor tomando conta do seu corpo, uma paz inexplicável enchendo seu coração. Imagine perceber que aquela dor que te acompanhava sumiu.
que aquela enfermidade já não tem mais poder sobre você. Imagine se ver completamente restaurado, renovado, cheio de vida. Isso não é só imaginação. Isso é o que Deus está fazendo. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O preço já foi pago. A cruz não foi em vão. A sua cura já foi conquistada. Talvez você tenha lutado contra essa enfermidade por anos. Talvez você já tenha aceitado essa situação como parte da sua vida. Mas eu te digo, chega. O tempo da enfermidade acabou. Deus está mudando a sua história. E quando Deus se levanta para agir, nada pode impedir. Você acredita nisso? Você consegue enxergar com os olhos da fé o que Deus já está fazendo? Porque Ele está abrindo caminhos onde só havia desespero. Ele está trazendo vida onde só havia diagnóstico de morte. Ele está devolvendo a alegria que a dor roubou, está restaurando os sonhos que a enfermidade tentou destruir. E não importa o que os outros disseram. A última palavra vem do Senhor. Os médicos podem ter um parecer, mas Deus tem a decisão final. O mundo pode dizer que não há solução, mas Deus é especialista em criar saídas onde ninguém enxerga nada. E Ele está dizendo agora: eu sou o Senhor, o teu médico. Eu sou aquele que te sara. Eu sou aquele que renova cada célula do seu corpo, que fortalece cada osso, que dá nova vida a cada órgão. Então se levante. Não aceite mais essa enfermidade como parte da sua história. Eu sei que talvez você esteja cansado, que sua fé tenha enfraquecido com o tempo. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que Deus ainda faz milagres. O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou Lázaro, que fez o coxo andar, é o Deus que está com você agora. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa e transformadora, baseada em uma das passagens mais impactantes da Bíblia. Está escritos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo nos revela um segredo profundo. Ele nos mostra o caminho para a restauração, para o avivamento, para a cura que Deus deseja trazer para nossas vidas e para toda a nossa terra. Mas para entender isso com clareza, eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que sua vida é como uma terra seca, rachada, sem água, sem vida. O solo está duro, árido, incapaz de produzir frutos. Nada cresce, nada floresce e tudo parece sem esperança. O sol escaldante castiga a terra e o vento sopra poeira, levando embora até mesmo os pequenos sinais de vida que ainda restam. Agora imagine uma chuva forte começando a cair. Primeiro, algumas gotas tímidas, depois uma enxurrada de águas puras e cristalinas descendo do céu. O solo seco começa a absorver essa água com desespero, como alguém que estava morrendo de sede e finalmente encontra uma fonte de vida. Em pouco tempo, aquele solo rachado começa a se transformar. As sementes que estavam adormecidas no subsolo, escondidas e sem esperança de germinar, começam a brotar. Pequenos sinais de vida começam a surgir. Flores despontam, árvores se erguem e rios começam a correr novamente. Essa é a imagem do que Deus quer fazer na sua vida. Se hoje sua vida está como essa terra seca, se parece que nada está crescendo, que as orações não estão sendo respondidas, que tudo está estagnado e sem esperança, Deus tem uma promessa para você. Ele diz que, se o seu povo se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter de seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e trará cura. Receba essa cura. Agora, preste atenção em algo muito importante. Essa promessa não é para qualquer pessoa. Deus não está falando com aqueles que vivem distantes dele, que não querem compromisso, que só se lembram dele quando precisam de algo. Essa promessa é para o seu povo, para aqueles que carregam o nome do Senhor, para aqueles que desejam viver segundo a sua vontade. E isso significa que há uma responsabilidade sobre nós.
Deus nos dá um caminho claro para a restauração, mas Ele nos dá uma condição: nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Primeiro, precisamos nos humilhar. A humildade é o primeiro passo para experimentar um mover de Deus na nossa vida. Mas o que é humildade de verdade? Humildade não é se sentir pequeno, insignificante ou sem valor. Humildade é reconhecer que nós dependemos de Deus, que sem Ele não podemos nada, que nossas forças são limitadas, que nossas estratégias são falhas, que nossos planos são pequenos diante da grandeza dEle. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes confiamos mais na nossa própria inteligência, no dinheiro, nos recursos humanos e nos esquecemos que tudo vem do Senhor? Se queremos ver Deus restaurando nossa vida, nossa casa, nosso ministério, precisamos nos humilhar diante dEle. Precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e que sem Ele não há restauração, não há cura, não há transformação. Depois precisamos orar. Mas aqui vai uma verdade que pode te chocar. Muita gente diz que quer mudança, mas não ora de verdade. A oração não pode ser um último recurso, algo que a gente só faz quando tudo mais falha. Orar é entrar na presença do Rei dos Reis, é conversar com o Criador do Universo, é abrir o coração e falar com aquele que pode mudar qualquer situação. Se você quer ver transformação, você precisa dobrar os joelhos. Se você quer cura, quer resposta, quer milagre, você precisa buscar ao Senhor. O problema é que muitos querem a bênção, mas não querem buscar o abençoador. Querem soluções rápidas, querem promessas cumpridas, querem ver o impossível acontecer, mas não estão dispostos a passar tempo com Deus em oração. E sem oração não há avivamento. Agora, não basta apenas orar. O versículo diz que precisamos buscar a face do Senhor. Buscar a face de Deus significa desejar sua presença mais do que qualquer outra coisa. Infelizmente, muita gente busca a Deus apenas por interesse. Buscam a mão de Deus, ou seja, o que Ele pode dar, as bênçãos, as provisões, os milagres, mas não buscam a sua face. Não desejam um relacionamento profundo, não querem estar com Ele simplesmente por quem Ele é. Mas aqueles que buscam a Deus de verdade, que desejam sua presença acima de qualquer coisa, experimentam algo que ninguém pode tirar. E então vem a última condição: nos convertermos dos nossos maus caminhos. Aqui está um ponto crucial. Não adianta orar, buscar, clamar, se não houver arrependimento sincero. Tem muita gente que quer ser abençoada, mas não quer abrir mão do pecado. Quer mudança, mas continua andando nos mesmos caminhos errados. Quer transformação, mas não quer largar o que desagrada a Deus. Mas Deus não negocia com o pecado. Se queremos ver a terra sendo sarada, se queremos ver Deus agindo de maneira poderosa, precisamos abandonar tudo aquilo que nos afasta dele. E então, quando nos humilhamos, oramos, buscamos a Deus e nos arrependemos, a promessa se cumpre. Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, se prepare, porque quando Deus sara, Ele sara por completo. Se a sua terra hoje está seca, se sua vida espiritual está apagada, se sua família está destruída, se seu coração está ferido, a restauração está chegando. Deus não quer te ver vivendo de migalhas espirituais. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva plenamente. Então hoje tome uma decisão. Decida se humilhar na presença do Senhor. Decida buscar a Ele como nunca antes. Decida se afastar de tudo que te afasta dEle. E eu te digo, o céu vai se abrir. Você verá Deus agindo, você verá transformação. Você verá respostas vindo de onde você menos espera. Se você recebe essa palavra, declare agora mesmo: Senhor, eu me humilho, eu oro, eu busco a Tua face e me arrependo. E eu creio que verei a Tua restauração na minha vida. Que essa palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora um novo vídeo surge em sua tela. É como uma passagem secreta para uma vida abundante. Não perca a chance. Te espero do outro lado.